Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala galera, quem tá aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou falar um episódio especial que é a residência nos Estados Unidos. E eu trouxe dois amigos aqui, que é o Álvaro e o Du Toledo, que foram da minha faculdade. E assim como eu, eles embarcaram nessa jornada. O Du embarcou junto comigo no mesmo ano e o Álvaro um ano antes. Tem também o Danilo Bassic, que ele não pôde estar aqui hoje, mas ele vai estar no próximo episódio. E a gente vai falar de como é a residência aqui nos Estados Unidos, porque tem muita gente, quando a gente dá aula assim pelo YouTube ou nas ligas, que sempre vem falar comigo perguntando, então eu quis gravar para atender essas pessoas. Então vamos lá, Du, se apresenta aí. Oi pessoal, meu nome é Eduardo Toledo, eu sou da Faculdade de Medicina da USP, fui colega do Dudu e a gente decidiu aplicar para o processo de residência nos Estados Unidos mais ou menos no mesmo ano. Eu comecei tentando aplicar com o Álvaro, no ano que o Álvaro deu match, eu não dei match, e depois eu apliquei com o Dudu e as coisas deram certo. Muito certo, né? Graças a Deus. Boa. E aí, Álvaro, você pode se apresentar aí? Fala pessoal, eu sou o Álvaro, sou formado na USP também, me formei em 2013, e aí depois eu comecei a trabalhar enquanto estudava para os STEPS. E dei match em 2019 e estou agora no segundo ano da residência de clínica médica. Boa. Então, para quem não sabe, eu tô na Yukon, o Du tá no Lincoln, que é um hospital de Nova York, mas ele vai fazer anestesia na Tufts, e o Álvaro tá no Albert Einstein, na Filadélfia. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês aí, pode ser o Álvaro primeiro, por que você decidiu fazer residência nos Estados Unidos? Então, Dudu, eu sempre tive o sonho de fazer a especialização nos Estados Unidos ou ter alguma experiência internacional. Quando eu estava no final do terceiro ano, eu fui aprovado para fazer um ano de pesquisa em Harvard, lá em Boston. E a partir daquele momento, lá em 2010, me despertou um interesse maior por continuar e ter maior exposição e experiência nos Estados Unidos. Então, quando eu terminei a faculdade, eu sabia que a jornada ia ser longa, que é muito mais uma maratona do que um sprint. Então, eu precisava de dinheiro, porque todo o processo é caro. Eu precisava de muito estudo, porque a prova de Step 1 requer assim, conhecimento lá do começo da faculdade, ou até coisas que a gente nem chegou a aprender. E eu precisaria de determinação também. E de algum motivo maior para me manter na jornada. Né? Então, quando a gente está aplicando, um dos documentos que precisa é o personal statement. E aí no personal statement você tem que se apresentar, contar quem você é, a sua experiência, falar um pouquinho de você e do motivo pelo qual você está procurando fazer residência nos Estados Unidos e quais são os seus planos para o futuro. E aí naquele momento eu tive que pensar, né, para escrever aquele personal statement, olhar assim dentro para mim e explicar de uma maneira convincente por que eu queria fazer residência nos Estados Unidos. E aí, muita gente fala, eu gostaria de ir para os Estados Unidos porque tem uma qualidade de vida melhor, ou não sei, porque um médico é mais prestigiado nos Estados Unidos, mas quando você olha, né, a sua situação e vê que ir para os Estados Unidos é igual a muitos sacrifícios na vida, como, por exemplo, ficar longe do seu país, longe da sua família, dos seus amigos, você precisa de uma motivação muito grande para estar lá. E aí eu me realizei, me percebi com mais certeza, de que um dos meus maiores fatores motivadores, na verdade, era essa curiosidade, sabe, de crescimento pessoal, de estar em um país com gente de todas as partes do mundo, falando com culturas diferentes, falando todas as línguas, e num lugar onde a medicina é vanguarda e tem a produção científica, né, de vanguarda aí no mundo. E eu sabia que eu estaria me saindo da minha zona de conforto. E aquilo
quando eu estava olhando para mim num processo de autoconhecimento para escrever aquele personal statement, foi o que mais me motivou para continuar a jornada no momento mais difícil, que na verdade nem foi o step one, foi lá na frente, mas depois da parte das entrevistas e de realmente largar aí a zona de conforto do Brasil. Então é isso, eu acho que ter uma qualidade de vida melhor e ter umas condições de trabalho melhores também contam bastante, são um grande plus, mas para mim foi o crescimento pessoal e essa curiosidade de querer ter uma formação internacional que me motivou mais. E você, Edu? Bom, Dudu, os motivos foram muitos, né? Eu acho que você precisa de boas razões para decidir deixar o seu país e morar num lugar completamente diferente, né? No nosso caso, a gente não sabia nem em que estado a gente ia morar, né? A gente só sabia que a gente ia vir para os Estados Unidos. Eu acho que o que mais me motivou aí nessa decisão foi a busca pelo desafio. Eu sabia que eu não estava preparado, era uma empreitada, né, de longo prazo, de muito esforço, e eu acho que foi muito interessante. Eu aprendi muito sobre mim mesmo nessa jornada e, né, eu puxei muitos dos meus limites e eu acho que essa busca, assim, né, por um desafio, não sei se tem uma palavra melhor, eu acho que é isso mesmo, é uma coisa que é interessante, que te faz crescer, né? Outra coisa eu acho que são as oportunidades que se abrem, né? Você está vindo para um país de primeiro mundo, onde tem muita coisa acontecendo, né? Muita medicina de qualidade, e eu não sei, né, o que vai ser da minha vida, né? Eu acho que tem muitas boas possibilidades. E esse tiro no escuro, assim, é muito interessante, né? Assim, você realmente sai da sua zona de conforto e tem que ir traçando o seu caminho, né? É uma coisa diferente do que eu acho que seria no Brasil. Eu acho que no Brasil eu teria um caminho muito mais pronto, né? Eu iria para essa residência e depois eu iria trabalhar nesse hospital e, né, e depois nesse grupo de anestesia, enfim. Acho que também tem um pouco do gosto pela conquista, assim, né? Acho que envolve um pouco de vaidade também, né? Da gente conseguir uma coisa que a gente almeja tanto e que era um sonho, né? Eu acho que isso foi importante para mim. Mas, assim, o motivo principal, eu acho que o desafio mesmo, né? E as oportunidades. Boa. Acho que não importa muito. A questão da vaidade, acho que sempre tem, né? A gente pode negar, mas o ser humano é vaidoso, de qualquer forma, Du. E, e você é um cara dedicado, você se esforçou muito, né? A gente sabe quando você se dedicou aí. Agora, uma coisa que eu gosto muito aqui dos Estados Unidos é a questão da cultura. Não assim da cultura americana em si, mas eu gosto da pluralidade de cultura que tem aqui. Principalmente a gente daqui no Nordeste, né? Que tem muita gente de todos os países, várias línguas diferentes. Como é que tem sido para você, Edu, lidar com essas culturas? O que você acha disso? Para mim é sensacional. Eu estou num programa que não poderia ser mais multiétnico, né? O meu programa tem 60 residentes no primeiro ano, é muito, muito grande, e cada residente veio de um país diferente. É muito interessante conviver com pessoas tão diferentes. Você entende que, apesar de diferenças assim indescritíveis, a gente tem muita coisa em comum também, né? E o médico que escolheu ser médico pelos motivos certos, ele tá aqui para cuidar, para ajudar, para contribuir, né? Para doar. E você conhece pessoas que são muito boas, né? Que vieram de lugares muito diferentes e que por motivos muito diferentes estão fazendo a coisa certa. Então tem sido muito enriquecedor. Eu gosto muito do lugar em que eu estou agora. E você, Alvarão, como é que tá a relação à cultura?
Então, no meu programa, eu diria que é mais ou menos igual. A gente tem gente dos mais diversos países e continentes, e eu acho que isso é um grande aprendizado, assim, para empatia, para você ter um acesso, uma visão diferente e ampliar sua visão de mundo, conhecer diferentes jeitos de ver o mundo. E eu acho que isso só traz diversidade e enriquece, sabe? Tanto o programa em si, quanto a nossa experiência pessoal. Então, também estou muito feliz por ter aí amigos de todos os lugares, assim, desde o Canadá, da Europa, da África até a Austrália e vários da América Latina também. Então, muito enriquecedor, sem dúvidas. Boa. E vocês acham que o brasileiro é meio diferente dos outros, assim? Porque eu acho que às vezes eu sou meio. Eu não sou considerado um cara, sei lá, espalhafatoso, ou... mas aqui eu acho que eu sou muito diferente nesse sentido. O que vocês acham? Eu acho que o brasileiro, ele se dá muito bem aqui, porque ele, em geral, ele é mais descolado, assim, ele consegue se sair melhor do ponto de vista social, em relação a algumas outras culturas. E eu nunca senti também um outro ponto que às vezes tenho ouvido pessoas falando, mas será que eu vou sofrer preconceito? Nunca me senti de nenhuma maneira tratado diferente, sabe? Eu nunca sofri preconceito. Pelo contrário, eu acho que quando as pessoas ouvem, que você é do Brasil, elas já abrem um sorriso, sabe? E já associam com o estereótipo de ser alguém mais feliz, mais sociável. Então, sempre tenho recebido um feedback legal quando eu falo que sou do Brasil. As pessoas ficam mais interessadas. Eu concordo com o Álvaro, eu também tenho um feedback muito positivo quando eu falo que sou do Brasil. E definitivamente eu acho que a gente é bastante diferente, principalmente de países que têm culturas em que as pessoas são mais em si mesmadas, em que as pessoas são mais retraídas, né? O brasileiro é expansivo, ele é social, e isso ajuda muito, né? Na hora de você criar um networking de trabalho, de pessoas que vão te ajudar, de ter uma rede real de suporte. Isso tem sido muito positivo para mim. Boa. E eu acho que ajuda tanto no seu networking, no contato com os seus colegas residentes e com os chefes, mas também com os pacientes. Eu acho que é um grande plus também da interação com os pacientes. Fica mais fácil, eles se sentem mais confortáveis até, eu acho. Concordo absolutamente. Eu concordo também. Ainda mais que aqui tem muito latino, né? Pelo menos aqui em Connecticut, tem muito latino. E aí acho que quando eles têm um médico mais retraído, uma cultura mais ensimesmada, como o Du falou, ter um latino como médico, acho que e mais caloroso, assim, acho que para eles faz bem também. Não sei se vocês têm a sensação aqui. E eu também acho que a cultura brasileira é muito parecida com a cultura americana. Então a gente não se sente tão peixe fora d'água, sabe? Eu me sinto bastante incluído aqui. Eu não vejo diferenças culturais aterrorizantes, coisas que me deixam muito desconfortável. Eu acho que talvez para um muçulmano de um país muito conservador, vir para os Estados Unidos, morar em Nova York, talvez tenha impactos, choques que são diferentes dos para nós brasileiros, né? Porque a gente tem uma cultura bem ocidentalizada. Concordo. Bastante. Eu acho que dentre as diferentes culturas do mundo, talvez a gente não sofra tanto. A gente sempre vai sofrer um pouco, mas a gente tem vantagens também por ter nossa cultura brasileira meio latina. Com certeza. Bom, e da residência? O Álvaro já está aqui, ele é R2, né? Já está 1 ano e meio aqui. Como é que está sendo aí, Álvaro? Então, o primeiro ano, falar um pouquinho primeiro do primeiro ano, rapidamente, ele é um choque, independente do estado, do programa que for, porque aqui tem-se um jeito diferente de apresentar os casos, o sistema de saúde é diferente, então, assim, todo o sistema é diferente. Então, até você pegar como funciona o workflow e como funciona o jeito de apresentar, como funcionam as siglas, porque cada doença tem uma sigla
diferente e que eles começam já desde o primeiro dia falando como se fosse a coisa mais natural do mundo e que você pensa, meu Deus, o que que é isso? O que que eles estão falando? CAD, o que que é CAD? E aí você vai descobrir que é doença coronariana. Então, até você pegar e assimilar todos esse conteúdo, eu acho que tem, pelo menos para mim, tem um período assim de, vamos dizer, uns 4 meses que você fica com a curva de aprendizado é estrondosa. E o primeiro ano ele tem mais a ver com, acho que o Du também vai poder falar sobre a experiência dele, tem mais a ver com coleta de dados, como apresentar um paciente, né, um caso, como funciona o workflow do hospital, como chamar uma interconsulta, qual é o fluxo de alta do paciente, de admissão, de transferência, como conversar com os diferentes profissionais do hospital. Então, a gente tem physical therapy, the nurses, care management. Então, tem todo esse conhecimento assim do hospital e do workflow e da gíria e das siglas e de como apresentar um caso. E aí, já no segundo ano, fica mais medicina, né? Mais pura medicina, porque você é o senior da equipe e você vai coordenar o cuidado do paciente. Então fica muito mais interessante, a carga horária é menor, então sobra mais tempo para estudar e você, ao invés de... e não tem também que escrever notes, que é algo que demora muito também no computador, né? Que cada dia mais, hoje em dia, a medicina, ela se gasta muito tempo documentando as coisas. E o segundo ano, como normalmente as notes ficam para o interno, para o residente do primeiro ano, o segundo ano também tem ainda mais tempo para conversar com o paciente, pensar e planejar e coordenar a equipe como líder, né, o chefe. Então é muito mais interessante. Só Acho deixa que só eu, melhora. só deixa eu fazer um adendo aí. Notes é evolução, né? Para quem não sabe. E aqui, né, a faculdade de medicina tem 4 anos. Primeiro eles fazem o college, que é 4 anos. Depois eles fazem 4 anos de medicina, que é mais a parte... É como se fosse do quarto ao sexto ano nosso, no Brasil. E eles são internos, que é interno brasileiro, no terceiro e quarto ano, que é o MS3 e MS4. E aí eles viram R1, né, depois, que aí no R1, que é aí que eles são chamados de interns, né? O R1 é o intern, que no Brasil é diferente, R1 é R1, mas aqui R1 é o intern, embora tenha a função de R1, né? Bom, e para você, Edu, como é que tem sido aí? Meu primeiro ano tem sido fantástico. Eu acho que eu sou um pouco enviesado para falar, porque eu queria tanto estar nos Estados Unidos, era um sonho tão grande que eu acho que eu ainda estou um pouco deslumbrado. Tudo é muito bom, eu gosto muito do meu hospital, eu tenho sido muito bem recebido também, que eu acho que facilita, mas a experiência tem sido muitíssimo positiva para mim. A gente tem uma carga horária que é grande, né? Mas a gente nunca ultrapassa as 80 horas semanais, o que eu não sei se é uma verdade para as residências brasileiras. Aqui eles são bastante rigorosos com isso. Em termos de carga horária, a gente nunca passa de 80 horas. Em termos de exposição a diferentes partes do hospital, o meu programa é bastante organizado. A gente roda na UTI, né? Sempre com uma função de R1. Então, as minhas responsabilidades são menores comparadas com a do Álvaro agora, que é um R2, né? O que é esperado de mim, eu acho que é bastante proporcional. Eu não me sinto sobrecarregado de nenhuma forma. A gente, então, como eu estava dizendo, roda nas mais diversas partes do hospital, como um interno. Então, eu estou na emergência agora, eu já rodei pelos floors, que são as enfermarias, pela UTI, depois eu vou rodar na anestesia, em diversos serviços do hospital. Eu concordo com o Álvaro que é bastante difícil essa primeira adaptação. Eu tive um problema bem grande com a língua, principalmente nesse começo de ter que pegar o telefone e agendar uma interconsulta e passar um caso de forma rápida, objetiva, organizada, numa língua que não é a sua, usando uma terminologia
que mesmo que você dominasse completamente a língua inglesa, é uma terminologia nova, né? Porque você tem que aprender inglês e tem que aprender o inglês médico. Você tem que aprender as siglas, você tem que aprender a estrutura de apresentação de um caso, que é diferente da estrutura brasileira. Mas, assim, para resumir, para te responder objetivamente, eu tenho gostado demais desse meu primeiro ano. Eu acho que a residência aqui é muito bem estruturada. Eles têm um órgão coordenador, que é o DME, que faz com que todas as residências nos Estados Unidos tenham um padrão de excelência muito bom. Então é isso. Bom, então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Porque eu tenho a vantagem que eu já fiz residência antes, né? Então, não sei se é vantagem ou desvantagem. Assim, da parte médica, o que eu acho? Pelo menos em comparação ao HC, eu não senti tanta diferença. Porque quando eu fiz estágio aqui, né? Eu fiz estágio durante a residência, eu fiz em especialidades, né? Eu fiz no paliativo e na nefro. E eu fiz em lugares ponta de linha, assim, né? E eu vi que realmente as especialidades eram bem fortes, assim. E aqui, quando eu rodo nas especialidades, né? Quando a gente vai fazer os eletivos, eu sinto que a especialidade é um negócio muito forte aqui. E mesmo como hospitalista, que é a parte mais de enfermaria, que a gente chama de floors, eu sinto que a especialidade de hospitalista é muito forte aqui, né? Mas eu não senti tanta diferença em relação a algumas coisas do HC em termos de qualidade dos médicos, assim mesmo, para ser sincero. Eu senti que era o mesmo nível, assim, dos médicos. A diferença é que a média aqui é muito alta. Então, assim, todo médico é bem atualizado, eles sabem bastante medicina, o que talvez não seja assim no Brasil em todo lugar. Quanto à didática, não sei se para vocês é assim, mas no meu programa eu tenho aula 1 ou 2 vezes por dia, todos os dias, assim. O que eu acho bizarro, é um conteúdo didático muito forte. E eles acompanham sua evolução. A gente tem o MCASAP, né? Que a gente fala em português, MCASAP. Eles pagam, na verdade eles não pagam, né? Eles dão um dinheiro que você pode comprar o MCASAP, e que é tipo um nível de questões que o American College of Physicians faz. E eles acompanham essa progressão e suas notas e tal, e eles meio que cobram que você faça também. Então, a parte da didática, que acho assim, é fenomenal, é muito melhor, né? Mas eu não acho também, pela minha sensação, é que, pelo menos na relação à clínica do HC, eu não sinto que tenha uma grande diferença na formação do médico, assim, como clínico geral, né, que eu posso dizer. Talvez o fato de ser 3 anos de residência de clínica aqui faça uma diferença, assim, porque eles têm 3 anos de clínica. Mas comparar R2 com R2, eu acho que o conhecimento, assim, é meio que similar. Talvez aqui eles saibam mais teoria, isso é um fato, acho, mas no Brasil a gente aprenda mais prática. Porque muitas vezes a gente aprende sozinho, tem que ligar a VNI, essas coisas. Mas a relação à didática é muito bom. E outro ponto que o Álvaro pontuou, e o Du pontuou também, que eu acho que é muito real, é que você sempre aqui é muito assistido. Sempre tem um assistente, sempre tem um R+, você nunca vai se sentir sozinho, né? Sempre tem alguém olhando para o que você faz, também por questão do processo, né? E muitas práticas que você tem, que você às vezes aprende sozinho fazendo errado, você deixa de fazer, porque tem alguém lá observando o que você faz e te ensinando. E aqui também tem aquela cultura do feedback, né? Não sei se tem no programa de vocês. Eles sempre ficam querendo dar feedback para vocês. A cada 2 semanas alguém vem falar com você, falar o que você precisa melhorar, onde estão seus pontos fortes, seus pontos fracos. E como o Álvaro falou, esse primeiro ano, pelo menos até agora, para mim, tem sido difícil no sentido de se adaptar à língua, né? Primeiro porque você fala várias línguas, então tem que atender em espanhol, e atende em inglês, e tem vários sotaques em inglês diferentes, tem sotaque indiano, sotaque da comunidade negra, sotaque do latino, sotaque do polonês. Então isso é difícil, ainda mais pra gente que não é nativo, não sei se vocês tiveram essa dificuldade.
e a questão do sistema que é muito diferente. Mesmo as funções do clínico geral no Brasil é diferente das funções do clínico geral nos Estados Unidos. O que vocês acham? Eu concordo plenamente. Eu acho que as funções são realmente bastante diferentes. A questão da língua foi muito, muito difícil para mim de fazer essa transição inicial. Acho que os sotaques são muito verdadeiros. Tem alguns sotaques que eu não entendo até hoje, né? Eu já precisei de tradutor em inglês para atender alguns dos meus pacientes. Foi um pouco assim, vexaminoso, mas é verdade, é verdade. Alguns pacientes têm sotaques em inglês nativo, que são impenetráveis num primeiro momento, né? Acho que depois de alguns anos de prática clínica aqui, esse não vai mais ser um problema. Mas inicialmente eu concordo bastante, assim, foi difícil. Eu acho muito interessante também que o cérebro se acostuma e, como o Du falou, em 3 meses ou em 2 meses eu já estou falando espanhol. Eu lembro que no primeiro paciente que era cujo idioma principal e nativo era o espanhol e eu tinha que atendê-lo, eu comecei a atender com o meu portunhol e eu às vezes as palavras não saíam, travavam, porque eu me sentia fazendo malabares com 3, como assim, malabares com 3 bolas ao invés de 2. Então eu tinha que falar em espanhol, escrever o prontuário em inglês e algumas vezes pensar em português. Então eu queria falar espanhol, mas saía uma palavra em inglês. E aí depois, conforme os meses foram passando, eu conseguia transitar mais rápido entre falar espanhol com eles, escrever em português, foi ficando mais natural. Então é muito interessante como a plasticidade do cérebro também, como a curva de aprendizado é absurda, não só no idioma, mas em relação, como eu falei, o workflow e a cultura, e a gente aprende e pega também com o tempo. Então é inacreditável quando passa esse primeiro ano e você olha para trás e você vê o pessoal novo chegando, tudo que você aprendeu. Então isso também é bem assim, gratificante. Boa. Eu concordo. Assim, o que eu aprendi aqui nesse tempo aqui foi, assim, na medicina, como você é um intern, acho que você aprende bastante, mas não tanto. Você aprende questão de sistema de saúde, língua, essas coisas bizarras. Então, só uma história engraçada que aconteceu esses dias comigo. Eu fui atender um paciente em português, porque ele falava português de Portugal. Só que, cara, eu não conseguia entender o que ele falava, porque ele misturava português de Portugal com inglês no meio, com sotaque de português de Portugal, e não sabia quando ele estava falando português de Portugal ou inglês com sotaque de português de Portugal. Então foi um caos. Eu tive que chamar o intérprete, porque não dava para não conseguia entender. Foi meio bizarro. E isso que o Albert falou de atender numa língua, pensar em português e escrever o prontuário em inglês, é bizarro, você trava, é muito bizarro. Bom, e vamos falar então um pouquinho aqui da estrutura da residência, como funciona a estrutura da sua residência, Álvaro, assim, dos estágios, depois quando chega lá pelo final do segundo ano, começo do terceiro ano, aplicar para o fellow, como é que funciona os fellows, o que é o fellow, e depois o Du fala como é que é um pouquinho da questão do preliminary year e de aplicar para anestesia ou as especialidades que precisam do prelim. Perfeito. Claro. Então, em relação à parte educacional, como a gente já falou um pouquinho também, no meu programa, eu acho que na maioria dos programas, se não todos, eles prezam muito pela educação também. Então, todos os dias pela manhã, às 7 horas da manhã, a gente tem o Morning Report, que são 2 residentes diferentes apresentando 2 casos interessantes que eles viram nos últimos dias. E aí o pessoal participa, vai fazendo um diagnóstico diferencial, fazendo as perguntas, e no finalzinho quem estiver apresentando fala sobre os teaching points. E em todos os Morning Reports, o nosso Program Director, que é o líder do programa, está presente, junto até com o Chair de Medicina agora e outros grandes cabeças gênios ali do programa, que estão ali todas as manhãs com a gente, pelo Zoom agora, discutindo casos e ensinando. Então, essa parte educacional realmente é muito gratificante. E mais, quando você não pode presenciar ao vivo o Morning Report,
eles deixam gravados e disponibilizados na rede para você assistir depois. Então, e depois à tarde, ao meio-dia, tem uma conferência também com uma aula que é dada pelos diferentes médicos assistentes sobre diversos assuntos. Então, a gente também tem 2 conferências aí por dia. Em relação aos estágios, então, para a clínica médica, a gente tem um sistema que eles chamam de 6+2, que significa 6 semanas de estágios inpatient, de pacientes que estão internados no hospital, e 2 semanas de outpatient, que seria ambulatório. E no inpatient, a gente roda na enfermaria, a gente roda na UTI, a gente roda na UTI coronariana, a gente roda no step down, que seria uma semi-UTI, pacientes que estão aí no meio termo. Tem o serviço de hepatologia, que é bem forte aqui, porque é um centro de transplante hepático. Então, a gente roda bastante na hepato também, e a gente roda na enfermaria específica de cardio, além da UTI de cardio, no primeiro ano. E tem também algumas semanas, acho que 3 semanas, se não me engano, de electives, isso por 6 semanas. E aí depois gira e ficam as 2 semanas de ambulatório. Que aí, em geral, você tem os seus pacientes que vão estar sempre voltando com você a cada 6 semanas, a cada 1 mês e meio, 3 meses, para procurar ter a questão da continuidade, de você estar sempre vendo os mesmos pacientes e conseguir acompanhá-los. Em relação ao fellowship, a gente começa a aplicar no final. Então, agora o pessoal que está no 3º ano está na fase de entrevistas. Então, no final do 2º ano, você começa já a preparar a sua application. E agora, essa época até, se não me engano, no final de outubro, é o período de entrevistas. E em dezembro sai o resultado. E o que é o fellowship? É a especialização médica. Então, no caso de clínica médica, seria a cardiologia, pneumo, nefro, infectious diseases e todas as especialidades de clínica médica, que é um dos caminhos que a gente pode seguir. Outra opção é ser um médico de atenção primária, e outra opção é bem comum, bem popular, é trabalhar como hospitalist, que seria o médico dos pacientes de enfermaria, os pacientes que estão internados no hospital. E aí depois talvez a gente possa dar algumas palavrinhas sobre a questão também do visto, que tem o visto J1 e o visto H1B, e isso às vezes influencia também em aplicar para o fellowship versus trabalhar por um tempo. Acho que a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. Depois que o Du falar, Álvaro, aí você fala do visto, beleza? Beleza. Em relação ao prelim, que eu acho que foi a primeira pergunta que o Dudu me fez, alguns programas aqui nos Estados Unidos são só de especialidades. Então, esse programa não tem esse ano inicial de clínica. Esses programas são chamados programas Advanced. Então, eu passei num programa Advanced de anestesiologia, e você pode aplicar para programas Advanced das mais diversas especialidades, desde neurologia até cirurgia plástica, né? Para isso, para que você vá a esses programas, você tem que fazer um segundo programa, que é o seu programa inicial, que é chamado de Prelim, né? O seu Preliminary Year. O seu Prelim pode ser feito em clínica médica, pode ser feito em cirurgia, e ele também pode ser um mix dessas coisas que é chamado de Transitional Year. Então, quando você está aplicando para os seus programas, você pode aplicar para um programa que é Categorical, que significa que esse primeiro ano já está embutido no programa, você vai para um lugar só, ou você pode aplicar para um programa Advanced e fazer o seu Prelim Year num lugar diferente. É isso que eu estou fazendo agora no Lincoln, e o Prelim é uma oportunidade de você aprender clínica médica, de você aprender o sistema médico americano, antes de você começar a lidar diretamente com a sua especialidade, né? Eu acho que é uma transição melhor, mais tranquila, e eu aconselho as pessoas a aplicarem para programas Advanced também, porque para mim
foi uma boa alternativa. Eu acho que é um bom jeito de transicionar do Brasil para os Estados Unidos. Boa, Du. Fala um pouco então do visto, né? Que o visto é sempre motivo de se pensar muito, né? Talvez com o tempo isso acabe, né? Por causa das medidas que o Trump está fazendo. Mas de qualquer forma, pode ser, dependendo do que você quer para a sua vida, saber escolher entre o visto J1 e H1B é bastante importante. Exatamente. Agora a gente vive momentos de incerteza devido a essa transição política, mas basicamente as opções que nós como imigrantes temos são o visto H1B e o visto J1. O visto J1, ele depois que você termina o seu treinamento, você é obrigado a escolher entre duas opções. A opção número 1 é voltar para o seu país de origem e depois de 2 anos você é permitido a voltar para os Estados Unidos ou fazer o que eles chamam de waiver, que aí você, por um período de 3 anos, precisa trabalhar em uma área que eles consideram que é underserved, tem menos médicos americanos querendo trabalhar nessa área, e nesse hospital, nessa região, enfim. E aí, depois desses 3 anos, você cumpre esse seu período de waiver. É waiver porque você não precisa voltar para o seu país. Aí você está livre para ser empregado onde quiser e seguir a carreira, aí o trabalho, a profissão médica. Versus o visto H1B, que não necessita fazer esse período de waiver, porém, a grande desvantagem seria que depois que você termina a sua residência, ele precisa de um patrocinador, né? Então, e é um visto mais caro e mais difícil, que envolve advogado, que envolve entrar com uma justificativa de por que o governo americano deve aprovar, e é um visto limitado também, tem um certo número, eu não sei o número certo, mas tem um limite de vistos H1B para serem concedidos pelo governo, então é um visto muito mais complicado, de tal maneira que depois que você termina a residência médica, e se você tiver a intenção de aplicar para o fellowship, vai ser mais complicado, mais limitado o número de programas que vão aceitar, que vão patrocinar o seu visto H1B. Então, para quem quer fazer o fellowship logo após a residência, talvez o mais interessante seja pegar o visto J1, porque vai ser mais bem aceito. Versus, ou uma outra opção seria pegar o visto H1B e aí trabalhar como primary care or hospitalist por um tempo para o empregador que patrocine o seu H1B por mais tempo, até que você, naquele momento, e patrocine também o seu green card, para depois que você conseguir o green card, vai ter aí a possibilidade de aplicar mais amplamente para o fellowship. Então, é uma questão também de saber planejamento para o futuro, quais são as vontades aí para os planos para depois que terminar a residência e escolher um versus o outro. Considerando também que nesse momento de instabilidade política tudo é meio incerto e tudo pode mudar a qualquer momento. Boa. Então, resumindo, J1 é um caminho mais rápido para o fellowship, H1B é um caminho mais rápido para o green card, né? Mais ou menos assim. Exatamente. Em uma ideia geral, é isso. E também tem a questão das esposas, né? Que o J2, que é a esposa do J1, ou marido, né? Desculpa. O marido J1 ou esposa, o J2 pode trabalhar e o H2B, que fala, o H2B não poderia trabalhar, né? Tem que só acompanhar. Eu acho que é H4, se não me H4? engano. Não sei. H4. Não é H4. Boa. O companheiro de quem tiver com H1B fica muito mais limitado até que a pessoa consiga o green card. Boa. Então, acho que no próximo episódio a gente vai falar do processo em si de estar aqui, né? Step 1, Step 2, e o Danilo vai estar junto, né? Porque ele é um cara que manja bastante do processo. E aí, o que vocês querem deixar de mensagem aí para quem está pensando em fazer residência fora, ou que quer conhecer? Fala aí, Álvaro, e depois o Du. Eu acho que é um grande desafio,
mas vale muito a pena, muito a pena. E uma das coisas que eu mais lembro e mais pensava quando estava aplicando é que eu quero, sabe, lá na frente, quando eu estiver velhinho, contando assim a história da minha vida, eu lembrar que eu consegui, sabe, chegar aqui, que eu tive a coragem de me jogar no desconhecido, porque é mesmo um desconhecido, e dar a cara a bater aqui para crescer, porque o crescimento pessoal é imenso, não só do ponto de vista médico, mas do ponto de vista do, como pessoa, de crescimento como pessoa, sabe? De ampliar sua visão de mundo. Então, é uma experiência, assim, para marcar a vida. Então, acho que só por isso, como eu falei, sem contar que eu tenho uma melhor qualidade de vida, né, e melhores condições de trabalho, mas só por essa experiência e por esse, como a gente estava falando no começo, um certo orgulho, né, eu acho que vale muito a pena. É um baita de um crescimento pessoal. O que eu queria deixar de mensagem é que, assim, no meu caso, foi um grande sonho. Eu estou vivendo exatamente o que eu queria, eu estou feliz demais pela conquista, eu me dediquei muito para isso e acho que o resultado não podia ter sido melhor. Eu estou muito satisfeito. Mas eu acho que é importante as pessoas saberem que os caminhos, né, para os nossos sonhos são muito diferentes. Nem todo mundo é tão organizado quanto o Álvaro e o Dudu, que tiveram processos muito lineares na hora de aplicar aqui para a residência dos Estados Unidos, né? Eu acho que mesmo para pessoas que são mais parecidas comigo, que são mais desorganizadas, que são menos dedicadas, que são mais atrapalhadas assim na vida, o sonho é possível. Se você se dedicar, se você entender que aquilo é o que você quer e não desistir, mesmo dando as suas cabeçadas, você vai chegar lá. Então, acho que tem muito a ver com o quanto você quer aquilo, né? E para mim, valeu muito a pena, fez toda a diferença. Boa. Para mim, acho que o principal tem sido o crescimento pessoal, assim. Tá envolvido com diferentes culturas, num país totalmente diferente. É o que o Álvaro falou, se jogar no escuro, não saber como as coisas funcionam. A vida fora do Brasil é muito diferente, assim. Até para você aqui conseguir um cartão de crédito, que é importante aqui, é um desafio, para depois tirar a carta de novo. Então, é sempre, para mim, sempre desafios novos a serem vencidos e o crescimento pessoal tem sido um absurdo. E, bom, para finalizar, Du, passa o seu contato aí, se alguém tiver alguma dúvida e querer falar com você, e depois o Álvaro. Então, se vocês quiserem falar comigo, vocês podem me procurar no Instagram, é o meu nome completo, Eduardo Soares Cirne de Toledo. O meu Facebook é a mesma coisa. E se vocês quiserem me mandar mensagem no WhatsApp, o meu número é americano, né? Mais 954-516-3913. Ainda não decorou, né? Senão já deu para ver. Quase esqueceu. A gente decora em inglês e aí tem que traduzir. Travou aí, hein? Então, o jeito mais fácil de se comunicar comigo, se alguém quiser tirar qualquer dúvida, tiver interessado em saber como que é também a residência aqui no Einstein, ou tiver dúvida sobre a residência de clínica médica que eu posso ajudar, meu nome é Álvaro Mendes Neto, estou no Facebook, e aí é só mandar mensagem lá e assim que eu tiver um tempo, você responder com toda a calma e ajudar aí no que eu puder, no meu melhor aí para tirar as dúvidas e tá aí junto. A gente vai se ajudando. Boa, galera. Então, vejo vocês no próximo episódio que a gente vai falar do processo, os steps, entrevista, todo esse processo que é uma batalha. Grande abraço aí. Falou, gente. Abraço. Obrigado pelo convite, Dudu. Nada. Valeu, Dudu. Um abraço. Para quem não segue a gente no Instagram, siga a gente no Instagram, emergência.sim. A gente tem nossa página no YouTube e vamos deixar as show notes, né? Temos show notes de todos os episódios no nosso site, emergenciasim.com.br. Beleza? Abraço.